Oi, gente, muita paz para vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e para todo sempre. Eu me chamo Pedro Henrique, sou trabalhador do Grupo Espírita Amigos Fraternos, GEAF aqui de Moreno. E nós estamos agora fazendo mais uma reapresentação de uma palestra espírita da nossa instituição. Hoje nós vamos trazer Luciene Maria, do grupo espírita, do grupo de fraternidade espírita de Ouro Preto, tá certo? Lá de Olinda. Ela vai falar sobre como domar nossas más inclinações. Essa palestra foi feita para o nosso EFEM no dia 21 de novembro de 2021 e nós vamos reexibi-la hoje para que a gente possa apreciar mais um pouquinho. Além disso, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês de um agradecimento justamente das doações recebidas para as montagens das cestas básicas que vão ser entregues do Natal Fraterno amanhã. Graças a Deus, nós conseguimos concluir essas doações. Damos gratidão para todos que estenderam a sua doação, mas não só a sua doação, a sua energia. Hoje nós estamos radiantes por justamente estar concluindo e amanhã fechar com a chave da paz, tá certo? Antes de passar agora a reexibição da fala de Luciene, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, nós estamos humildemente agradecendo a Ti pela oportunidade da vida, pela oportunidade de termos amigos, pela oportunidade de termos com quem podemos contar. E mesmo nos momentos difíceis, quando não estamos vislumbrando alguém que possa estender a mão nos momentos de dificuldade, nós agradecemos porque nós temos a Ti, o Ser soberanamente bondoso, justo e bom. Ilumina nosso grupo, ilumina nossa atividade que ocorrerá amanhã, da entrega das cestas básicas do Natal Fraterno. Ilumina as famílias que irão receber também essas cestas básicas. E ilumina nós, que também somos tão necessitados quanto essas famílias. Nós sabemos que nós somos apenas uma ponte entre quem doa e quem está necessitado. Não é mérito nenhum nosso. É Teu mérito, Senhor. Então, gratidão pela oportunidade do trabalho, pela saúde e pela vida. Assim seja. Muita paz. Vamos agora deixar para Luciene Maria falar sobre como domar nossas más inclinações. Até mais. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos assistindo nessa tarde de domingo maravilhosa. Boa tarde àquelas pessoas que irão assistir o evento posteriormente. Boa tarde a todos os espíritos, né, encarnados e desencarnados que também estão presentes nesse evento. Primeiro, eu gostaria de demonstrar a minha alegria, né, a minha imensa felicidade de poder participar de um evento tão importante, tão necessário como esse segundo EFEM. Gostaria de agradecer imensamente ao grupo, ao grupo dos Amigos Fraternos de Moreno, especialmente na pessoa de Pedro, que é um grande amigo, companheiro de doutrina, né, que realizamos alguns trabalhos juntos. Então, a solidariedade, a reforma íntima, a transformação moral de todos nós, espíritos que estamos aqui encarnados nesse planeta, e de todos os espíritos que habitam o universo imenso
está totalmente ligado, né, a esse objetivo de aprimoramento, de crescimento espiritual. E para a gente crescer espiritualmente e nos aprimorar espiritualmente, precisamos fazer transformações, transformações cotidianas, transformações diárias. E essas transformações, elas começam com pequenas mudanças, mudanças de atitudes, mas mudanças de pensamento, mudanças de postura, mudanças de uma nova construção, de um novo ser espiritual, de uma nova construção, de um novo ambiente ao nosso redor. E todos esses assuntos, esses temas, eles estão entrelaçados. Eu queria, depois dos agradecimentos já realizados, agradecer imensamente a oportunidade ao nosso Criador e ao nosso irmão maior Jesus por nos oportunizar, por nos possibilitar de estarmos aqui, né, de nos conceder uma nova oportunidade, uma nova chance para essa busca, para esse aprimoramento espiritual nosso, individual e, ao mesmo tempo, coletivo. Como já foi colocado, nós estamos em busca de alcançar esse objetivo, que é o objetivo do crescimento, que realizamos individualmente, mas também que realizamos coletivamente. E é por isso que estamos aqui nesse planeta chamado Planeta Terra, para nos aprimorarmos e participarmos do aprimoramento coletivo dos espíritos e desse mundo. E como nós conseguiremos alcançar esse objetivo? Através dos esforços que nós devemos empreender para nos modificar. E aí o tema que nós iremos conversar, partilhar, aprendermos juntos, é como nós conseguimos domar as nossas más inclinações. Para a gente conversar a respeito desse tema, para a gente elaborar, né, e repassar essas informações tão importantes que não são nossas, e aqui a gente quer abrir um parêntese para enfatizar essa questão. Tudo que a gente vai conversar na tarde de hoje são informações que nós pesquisamos, que nós tivemos que beber na fonte inesgotável de conhecimento, de esclarecimento, de sabedoria, que são as obras que compõem o Pentateuco da doutrina espírita. E quais são essas obras? São obras valiosíssimas que foram escritas coletivamente. Foi um trabalho magistral, foi um trabalho fenomenal, que vem para todos nós e todas nós, homens e mulheres que estão aqui nesse planeta, ou seja, espíritos em aprendizado, espíritos em construção, para que nós, acessando esse conhecimento, acessando essas informações, pudéssemos primeiro ter acesso, depois refletir, nos conscientizar, nos sensibilizar e mudar as nossas posturas, mudar a nossa visão de mundo, mudar as nossas atitudes. Como diz Herculano Pires, né, em um dos livros dele, a gente deixar para trás aquele homem velho, aquela mulher velha, e construir novos seres, né? Construir homens e mulheres novos a partir daquilo que nos foi repassado, e a gente desconstruir determinadas condutas que são danosas para nós e construir posturas novas. Então, nesse inteirinho, ou nesse trajeto, nesse processo de mudança, nós temos que fazer um esforço de desconstrução e um esforço de reconstrução, né? É um esforço cotidiano, diário, e que a educação está presente. Então, a educação ela é necessária não só para os espíritos iniciantes, como a gente já aprendeu na nossa doutrina, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós fomos facultados com o livre-arbítrio, para que, a partir das nossas decisões,
a partir das nossas escolhas conscientes, a gente conseguir realizar, alcançar o nosso objetivo, que é o progresso espiritual, através dos caminhos que nos foram ofertados, né? Então, nós escolhemos o caminho. Então, a gente constrói aquilo que é a nossa vida. Então, a gente escolhe o caminho que pode ser o caminho do bem, e a gente também tem a possibilidade de escolha através do nosso livre-arbítrio, que é um caminho não tão bom, que é um caminho que a gente vai demorar mais tempo para alcançar o nosso objetivo. Mas o que nos conforta, né, que a doutrina espírita nos traz, é que todos nós, independente das condições, iremos chegar a conquistar a perfeição. Porque nosso Deus, que é justo, misericordioso, bom, ele nos oferta novas possibilidades para essa construção e o alcance desse objetivo. Mas vamos lá, eu gosto sempre de trazer para as nossas conversas a importância e a necessidade que nós espíritas, que nós cristãos, que nós que acreditamos que existe algo para além da vida material, que existe um objetivo moral de estarmos aqui, e que esse objetivo é o progresso constante, o progresso mútuo, para alcançarmos o nosso objetivo. E para isso, eu costumo sempre trazer para nós a importância do estudo, o estudo de forma abrangente. Então, tudo aquilo que a gente puder se debruçar para conhecer, para nos informar, para nos esclarecer, é importante. A educação é um bem valiosíssimo que ninguém pode nos tirar. E assim também precisamos fazer em relação à nossa doutrina. E assim precisamos fazer em relação aos livros da codificação, que nós sabemos que temos um Pentateuco, que são 5 livros, que é importante para que a gente se intere das informações desses livros, que a gente beba nessas fontes inesgotáveis, para a gente poder refletir e nos reconstruir. Então, a gente vai ter o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, numa construção coletiva entre Kardec, que foi quem codificou, assim como médios, né, homens e mulheres dedicados que participaram desse trabalho, e uma série de espíritos esclarecidos, evoluídos, que trouxeram as informações necessárias aos questionamentos de Kardec. Então, foi um trabalho coletivo entre encarnados e desencarnados para trazer aqui esclarecimentos, para trazer luz, né, para as nossas dúvidas. E o Livro dos Espíritos, Kardec faz exatamente 1018 perguntas nesse livro, e o Espírito de Verdade, que a gente ficou conhecendo como um conjunto de espíritos, ou uma pleiade de espíritos evoluídos que vem nos esclarecer, eles responderam às 1018 perguntas de Kardec, trazendo para nós 1018 respostas, que até hoje, quando eu leio o livro, eu fico, nossa, como é contemporâneo, como é impressionante a capacidade intelectual, teórica e moral desses espíritos para responderem esses questionamentos. Dentro do Livro dos Espíritos, que a gente sabe que foi dividido em 4 partes, ou 4 livros, a primeira parte vai falar sobre a causa primária, ou a causa primeira, né, trazendo aí a discussão do que é Deus. O segundo livro, ou a segunda parte, vai falar do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos. Então, é um mundo novo que se abre para a gente, novos horizontes, novas possibilidades, muitas respostas para os nossos questionamentos. Então, a gente vai ter acesso a um mundo maravilhoso e de entendermos que estamos aqui de passagem e que a morte não existe.
nós estamos aqui para aprendermos, são fases da vida. Vamos passando por fases. E aí, por isso, da importância de domarmos ou de trabalharmos as nossas mais inclinações, para que a gente possa ultrapassar essas fases. No terceiro livro, ou na terceira parte, a gente vai ter as leis morais, que são todas aquelas leis naturais que vão falar das nossas relações em sociedade. Né? Nós, seres espirituais, espíritos encarnados, enquanto seres humanos aqui nesse planeta, somos seres gregários. O que é isto? Nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros para aprendermos, para crescermos e para colocarmos em prática exatamente os nossos aprendizados. Como é que a gente vai nos desvencilhar das nossas mais inclinações, que são inúmeras? Tais já foram citadas algumas aqui, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e a gente só consegue trabalhar essas más inclinações, a gente só consegue superar algumas delas e nos melhorarmos, combatermos, para diminuir essas más inclinações, convivendo uns com os outros. A nossa irmã que nos antecedeu, Olga, deu um exemplo maravilhoso da solidariedade. Então, a gente só consegue trabalhar o nosso egoísmo quando a gente convive coletivamente. Primeiro, através da família, que é a primeira célula da sociedade, é ali que a gente vai se forjar enquanto seres sociais, enquanto futuros cidadãos e cidadãs. É ali que vai ser a primeira escola de aprendizado de valores morais, como nos coloca Joana de Ângeles, Emmanuel e todos os outros espíritos, né, que trazem para a gente reflexões importantes, para depois a gente ir para a sociedade, conviver com aquelas pessoas que a gente ainda não conhece. A gente faz isso na escola, a gente faz isso nas instituições religiosas, a gente faz isso no trabalho, em todos os espaços públicos onde convivemos com as outras pessoas. Então, precisamos uns dos outros para crescermos, para colocarmos em prática os nossos aprendizados, né? Para evoluirmos enquanto seres espirituais. Então, as leis morais vai trazer para a gente as informações e a necessidade de entendermos, compreendermos e convivermos com essas leis morais, que é a lei de sociedade, lei do progresso, lei de justiça e tantas outras leis que traz o Livro dos Espíritos. O último capítulo, ou o quarto livro, vai trazer informações importantes sobre as esperanças e as consolações, que vai falar das penas futuras, né, que vai desconstruir toda aquela nossa imagem ainda infantil de que existem penas eternas, de que existem castigos e punições eternas, né, de quando a gente comete o mal, a gente vai pagar eternamente por esse mal. E aí Kardec vai questionando o Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade maravilhosamente vai nos esclarecendo de que Deus é bastante justo para nos oportunizar novos aprendizados e novas oportunidades. Que Ele é um Pai justo e bom, né, e que nos possibilita o arrependimento, mas não só o arrependimento e a mudança concreta, a mudança real das nossas atitudes. E por isso existe a lei de causa e efeito, né, que é uma lei que vem justamente nos advertir e, ao mesmo tempo, nos colocar a necessidade de arcarmos com as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Esse livro dos Espíritos, ele é tão importante que ele ele foi desdobrado em 4 outros livros, né? Maravilhosamente bem. Kardec trabalha 4 temáticas importantes e essas temáticas precisam ser melhor elaboradas, melhor colocadas, melhor esclarecidas, com informações ainda que precisam ser ampliadas. E é assim que vem para a gente os 4 outros livros, que aí vai vir um livro dos médiuns,
para nos esclarecer que existe um método para que nós possamos entrar em contato, em comunicação com o mundo espiritual, como é essa nossa troca e essa nossa relação do mundo material com o mundo espiritual, e vai trazer e avançar nas questões da mediunidade. Depois nós vamos ter o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e fomos beber bastante nesse livro para tratar do nosso tema da tarde de hoje. O Evangelho, ele são todas as parábolas, as passagens de Jesus, à luz do conhecimento espírita. Então, a gente tem aí o privilégio de, além de ter todas as passagens do Evangelho de Jesus, a gente vai ter espíritos nos esclarecendo e ampliando as nossas visões referente àquilo que Jesus quis dizer em determinado momento. Porque Jesus, ele ensinava o tempo inteiro. Só que ele ensinava através de uma metodologia que era através das parábolas. O que eram as parábolas? Eram histórias que ele se aproveitava do cotidiano das pessoas daquela época em que ele estava vivenciando, dos costumes, da linguagem daquele período, e ele se utilizava disso para repassar conhecimentos e valores morais importantes. E por que Jesus fazia isso? Porque ele sabia que muitas vezes aquelas pessoas, aqueles seres espirituais, ainda não tinham condição de compreender outra linguagem a não ser aquela, através de histórias, que fica mais fácil o entendimento. É mais ou menos como a gente faz com as nossas crianças, quando a gente quer tratar de uma temática que é uma temática mais avançada, uma lei moral ou qualquer outro aprendizado, a gente pega aquela linguagem, né, mais eloquente, mais trabalhada, mais avançada cognitivamente ou intelectualmente, e a gente transforma numa história. E a gente traz para o mundo infantil uma forma mais fácil, mais esclarecedora para as crianças compreenderem. Jesus fazia exatamente isso conosco, para que pudéssemos compreender, né, a boa nova, a sua mensagem. Depois a gente vai ter o livro O Céu e o Inferno, que vai ser publicado justamente para esclarecer, né, que o céu e o inferno são estados de consciência, não existem localizados, circunscritos, como a gente aprendeu com outras doutrinas, e também traz depoimentos importantes de espíritos, irmãos nossos, que desencarnaram, né, em várias situações diferentes. Então, é muito importante a gente ter acesso a esse livro, que também traz para a gente exemplos de como domarmos as nossas más inclinações. Porque através do exemplo de outras pessoas, a gente aprende. Se o exemplo é positivo, é maravilhoso, porque a gente quer se espelhar naquele exemplo, né? E aí a gente traz Jesus como nosso maior exemplo. Se o exemplo não é tão positivo, de um irmão ou de uma irmã, né, que errou, que cometeu infrações, a gente vai aprender para não cometer. Então, de qualquer forma, tudo é aprendizado. Então, é muito importante a gente ter acesso ao livro Céu e Inferno, para a gente ter essa oportunidade de aprender com os nossos irmãos, porque aprendemos com todos e com todos eles e com todas elas, né, nas suas condições de diferentes graus e níveis de desenvolvimento. O último livro é a Gênese, né, que o título já diz, é a origem, né, a origem do universo, a origem dos planetas, como tudo começou. A Gênese é um livro maravilhoso que vai trazer também o esclarecimento desses espíritos maravilhosos, né, espíritos iluminados, espíritos intelectualmente e moralmente avançados, que vai nos explicar cientificamente. Então, vai trazer a questão dos milagres, que são os milagres, nada mais, nada menos do que leis naturais. É tudo natural, não tem nada de fenômeno sobrenatural, como nós imaginávamos no iniciozinho desse planeta. Então, são livros maravilhosos que nos ajudam, nos instruem, nos orientam, e foi a partir desses 5 livros que eu fui beber em 2 deles para a gente trabalhar esse tema de domar as nossas más inclinações nessa tarde. Fomos beber na fonte inesgotável do Livro dos Espíritos
e da fonte inesgotável do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, a gente foi no capítulo 12, que vai tratar da perfeição moral, e aí vai falar sobre vários itens, né? As virtudes e os vícios, das paixões, do egoísmo, dos caracteres do homem de bem, e aí eu abro um parêntese, do homem de bem, da mulher de bem, dos seres humanos de bem, e do conhecimento de si mesmo. No Evangelho, a gente vai beber na fonte inesgotável do capítulo 17, que vai tratar dos caracteres da perfeição. Também vai tratar do homem de bem, que é o capítulo Sede Perfeitos. Então, para trabalhar essa questão de domar as nossas más inclinações, a gente vai para o item 2 do Livro dos Espíritos, intitulado Das Paixões, onde Kardec vai perguntar ao Espírito de Verdade um questionamento que ele já trazia, e aí eu queria abrir só um parêntese para colocar aqui para vocês. Primeiro, eu já falei da importância que eu tenho, né, esse hábito de falar das obras da doutrina espírita, para colocar que, por mais que a gente trate de qualquer tema e por mais que a gente utilize várias obras subsidiárias, que é muito importante, é necessário e é fundamental utilizar todas as obras, né, de espíritos que contribuem conosco, como Emmanuel, Joana de Ângeles, Hermance do Faux, Hamed, né, André Luiz, tantos outros, é importante que a gente vá na fonte, que são os livros da nossa doutrina, porque Kardec muito habilmente, eu sempre digo que Kardec era muito inteligente, né, muito ousado, muito perspicaz. Ele tratou sobre tudo no Livro dos Espíritos, sobre todas as questões, sobre várias temáticas. Deixou para a gente uma base muito importante para que nós, né, pudéssemos sempre recorrer a esses livros como uma bússola, que vai nos deixar seguro para tratar sobre qualquer assunto, mesmo na nossa contemporaneidade. Então, a gente vai sempre encontrar alicerce nesses livros. Por isso, da importância, né, que eu faço sempre, em todas as minhas conversações, de trazer esses livros. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, desse item das paixões, Kardec vai perguntar ao Espírito de Verdade o seguinte: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Ou seja, Kardec está querendo saber, a gente tem possibilidade de vencer as nossas más tendências pelos nossos próprios esforços ou não? É muito difícil realizar isso aqui. E aí o Espírito de Verdade diz que sim. E que algumas vezes, por fracos esforços, ou seja, na maioria das vezes, nós não precisamos nem despender tantos esforços assim para domar as nossas más inclinações. É isso que eu entendo da resposta do Espírito de Verdade. E algumas vezes, por fracos esforços, é a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Veja que resposta dura e, ao mesmo tempo, necessária para abrir os nossos olhos, as nossas mentes e os nossos corações. Então, tudo depende, primeiro, segundo a resposta, da nossa vontade. Segundo, do nosso esforço. Então, para domar as nossas más inclinações, que são inúmeras, são vários sentimentos que nós temos dentro de nós e que esses sentimentos nós reproduzimos no nosso cotidiano com as pessoas. Muitos deles foram colocados pela nossa irmã que nos precedeu. O egoísmo, a indiferença, o orgulho, a falta de empatia, os preconceitos, a maledicência, a inveja. Então, tudo isso, todos esses sentimentos, né, todas essas atitudes são nossas, e que nós precisamos primeiro conhecer que nós as temos. Primeiro nós precisamos conhecer e admitir que nós as temos, porque, infelizmente, existem irmãos e irmãs que não fazem essa reflexão,
ou tem dificuldade de fazer essa reflexão e não consegue enxergar que tem essas fragilidades, essas limitações e essas tendências. Então, primeiro precisamos fazer, né, a nossa autoanálise, olhar para dentro de nós mesmos, como faz o convite, sempre, né? Irmãs e irmãos que estão na espiritualidade amiga há um tempo, desenvolvendo o seu trabalho, como Joana de Ângeles, como Hermance Dufour, como Hamed, que sempre faz o convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos, fazermos uma introspecção, olharmos como se estivéssemos diante de um espelho, reconhecer as nossas limitações e também as nossas potencialidades. E o que nós devemos fazer? Trabalhar e nos esforçar para ampliar as nossas potencialidades e trabalhar e nos esforçar para minimizar, diminuir, superar e, quem sabe, um dia erradicar as nossas más inclinações, né? As nossas limitações ainda. Isso é um esforço contínuo. Isso é um processo. E todo processo, ele não acontece de forma rápida. É como a educação que a gente citou. A gente precisa estar o tempo todo nos educando, nos reeducando. Não são só as crianças e os jovens que se educam e reeducam, não. Nós, adultos, nós, espíritos encarnados e os espíritos desencarnados também, precisam fazer esse processo contínuo de educação e reeducação para poder crescer espiritualmente, evoluir. É aí que está o nosso trabalho, o esforço que a gente vai despender para melhorarmos. Aí eu lembrei de uma metáfora que simboliza bastante esse processo de mudança, esse processo de transformação, ou esse processo de reforma íntima. Que o que é a reforma íntima? É aquilo que a gente vai reformar dentro de nós. São as nossas más inclinações, são as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, os nossos defeitos, né? Então, a gente pode aqui nomear de diversas formas, inúmeras formas. Mas lembra do processo de metamorfose? A gente vai lá na biologia para pegar essa metáfora, que é o processo de metamorfose que a lagarta passa até se transformar numa belíssima borboleta. Então, a lagarta, ela inicialmente está numa condição ainda, né, de se rastejar, de se deslocar lentamente, que é muito mais necessário fazer um esforço redobrado. E aí ela vai passando aquele momento, ela passa por uma fase de reclusão, que é necessária para ela, que é como se fosse para ela se conhecer, né, enxergar as suas potencialidades e também as suas fragilidades. Ela precisa daquele momento para se refazer, que é um momento necessário, que a gente chama de introspecção, reflexão ou autoavaliação, que todos nós e todas nós devemos fazer cotidianamente, né, ininterruptamente. E depois ela consegue, através do seu esforço, através da sua dedicação, através da força que ela fez para domar as suas más inclinações, ela consegue superar, ela consegue passar de fase, ela consegue passar nas provas. E aí ela se transforma numa belíssima borboleta, onde ela vai alçar voos. E agora ela vai ficar livre. Ela antes estava cativa, né? Ela dependia aí de se rastejar, agora ela está livre para voar. Mas para alcançar essa liberdade conscientemente, com responsabilidade, ela precisou passar por um processo de mudança, que é um processo de transformação, que é o processo da nossa reforma íntima, que nada mais é do que domar as nossas más inclinações e potencializar e ampliar as nossas potências ou as nossas virtudes ou as nossos sentimentos e as nossas atitudes que nós já trazemos em si, que é bom, que é fazer o bem. Então, é isso que a gente precisa, é nisso
que a gente precisa focar. E aí, Kardec, trabalhando ainda nesse capítulo do Livro dos Espíritos, ele faz outra pergunta que é extremamente importante e necessária, que é na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta ao Espírito de Verdade: qual é, porque ele está preocupado com essa questão, né? Já que a gente precisa, depende da nossa vontade, também depende do nosso esforço de nos melhorarmos para alcançarmos o objetivo, para evoluirmos, para aprimorarmos, e ele reflete sobre isso, aí ele pergunta: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Veja que pergunta maravilhosa, é como se fosse assim: o que é que eu preciso fazer, então, de forma mais rápida, para que eu possa passar isso aí, né, todas essas provas ou essas expiações de forma mais segura? Então, qual é o meio mais prático? Qual é o meio mais eficaz que eu preciso fazer para me melhorar e para resistir a esses arrastamentos do mal? Ou seja, para domar as minhas más inclinações. E aí o Espírito de Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Veja que maravilhoso. O Espírito de Verdade responde esse questionamento de Kardec com uma afirmação, mas uma afirmação que é como se ele dissesse: ó, você já sabe, porque esse Espírito, ele veio inclusive 5 séculos antes de Jesus, ele veio inclusive muitos séculos antes da gente, e ele já tinha dito. Quem foi esse sábio? Sócrates, né? Um filósofo grego bastante conhecido, que lá no Evangelho, no nosso Evangelho, lá no iniciozinho, vai falar exatamente, né? Quem foram os precursores do cristianismo e do espiritismo? Sócrates e Platão. Porque eles já traziam, né, as informações necessárias para que os seres humanos aqui nesse planeta, ou seja, os espíritos encarnados aqui, pudessem realizar essa transformação. Era fazer o processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E aí, nessa parte, eu acho super interessante, Conhece-te a ti mesmo, do Livro dos Espíritos, que quem responde essa pergunta, assim, que assina, é Santo Agostinho. E Santo Agostinho vai trazer para a gente uma ampliação dessas informações, porque Kardec, ele, na mesma pergunta, ele não se dá por vencido, ele diz: tá, tudo bem, a gente sabe que é para a gente se conhecer a si mesmo, mas nem sempre a gente tem, vamos dizer, a gente tem as ferramentas concretas para colocar isso em prática. Então, eu quero que você me diga, o que é que eu preciso fazer? O que é que nós precisamos fazer para colocar em prática, então, esse conhecimento de nós mesmos? E aí, Santo Agostinho vai responder de forma maravilhosa. Ele vai trazer a sua própria experiência prática. Na sua última encarnação aqui no nosso planeta, a gente sabe que Santo Agostinho foi um sacerdote, né, que foi dentro do cristianismo, dentro da Igreja Católica. E aí ele diz que ao longo da sua trajetória, ele foi fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão, ou esse conhecimento de si mesmo, cotidianamente. Como que ele fazia isso? Ele diz para a gente que todas as noites, antes de dormir, além dele realizar a prece, que a gente tem esse hábito, a gente construiu esse hábito, ele também fazia uma rememoração, ou então uma retrospectiva do seu dia. Então, depois que ele fazia a prece, ou antes dele fazer a prece, ele começava a lembrar tudo que aconteceu e tudo que ele realizou durante o dia. E aí, nessa retrospectiva, ou nessa rememoração, ele começava a se questionar se aquela atitude que ele desenvolveu ou empreendeu foi boa, se ele deixou de ajudar alguém naquele dia, se ele foi ríspido com alguém ou foi intolerante, se ele colocou em prática os ensinamentos que ele já tem, né, na sua vida diária, estudando o Evangelho de Jesus, se ele deixou de ajudar alguém ou se ele fez algo que possa ter magoado alguém, mesmo que não seja verbalmente, mas até de ter emitido um pensamento
menos puro contra alguém. Então, tudo isso Santo Agostinho realizava à noite, antes de dormir. E ele fez isso uma prática cotidiana. E aí ele nos diz que isso foi ajudando ele, foi auxiliando ele a se tornar uma pessoa melhor, a realmente colocar em prática todos os dias. É como se fosse assim, todas as noites ele estudava, todo dia ele colocava em prova, né, aquilo que ele estudava, e à noite ele fazia uma autoanálise, se a prova foi boa, se ele poderia ter tirado uma nota melhor naquela prova, e se a prova não foi tão boa, digamos, na avaliação dele ele tirou 8, no dia posterior ele iria se esforçar para no outro dia tirar 10. E assim ele viveu toda a sua vida até o seu desencarne. Então, veja, Santo Agostinho traz para a gente as ferramentas necessárias para a gente domar as nossas más inclinações. Eu vi aqui que faltam 10 minutinhos para finalizar e eu queria trazer para nós, para a gente refletir, uma história que eu ouvi recentemente, que fala da história de um menino, que esse menino ele foi acolhido pela Mansão do Caminho, que é uma instituição espírita lá de Salvador. Essa instituição ela foi construída por Divaldo Franco e por tantas outras trabalhadoras e trabalhadores, né, que se disponibilizam a ajudar as pessoas, e ela acolhe crianças. E aí um dos meninos que foi acolhido por essa instituição conta-nos que ele, desde criança, desde muito pequeno, ele já colocava para fora, através de desenhos e através de... Ele construía, né? Ele desenhava armas, ele desenhava facas, ele desenhava todo tipo de arma que ele achasse interessante, ele desenhava, ele construía também essas armas em papelão, em madeira, e todos os seus instrumentos de brincadeiras eram essas armas. E ele era extremamente violento no trato com as outras crianças. Ele era violento verbalmente, ele era violento fisicamente, né? Ele acabava agredindo os seus colegas, e ele acabava também agindo dessa forma com os cuidadores e as cuidadoras que trabalhavam nessa instituição. E aí uma das cuidadoras, que era responsável de acompanhar essa criança, chegou para Divaldo e falou que não queria mais ficar com ele, que ela queria que Divaldo trocasse ela de setor ou de crianças, porque ela não estava conseguindo lidar com aquela situação. O menino era muito violento e a violentava todos os dias, né, fisicamente e verbalmente. Aquilo estava deixando aquela senhora, a trabalhadora, muito triste. E aí Divaldo foi conversar com a criança para entender por que ele só construía armas e gostava de brincar com armas, e por que ele destratava as pessoas daquela forma, né? Pessoas que estavam ali para ajudá-lo, que tratavam ele com amor, com respeito. E aí ele falou para Divaldo de um sentimento que ele não sabia explicar, que ele trazia dentro dele, que era essa atração por armas, que ele gostava de armas. E aí foi passando os anos, diz a história, que ele sempre teve essa inclinação, né, pela violência, digamos assim, mas foi sendo trabalhado como todas as outras crianças, né, com valores educativos, éticos, dentro dos pilares da doutrina. E aí, quando ele completa 18 anos, ele chega para Divaldo e pede para ser emancipado e poder sair daquela instituição. Ele queria ser livre, ele queria construir agora o seu novo caminho. E aí Divaldo diz que tudo bem, né, que aquilo ali não era uma prisão, mas que se preocupava com ele por conta dessas inclinações que ele tinha pela questão da violência. Então disse para ele, você vai ser emancipado, você vai ter a possibilidade de ir para o mundo, né, para a sociedade, conviver com outras pessoas, mas eu quero que você nunca se esqueça de algo que eu vou lhe dizer agora. Todas as vezes que você sentir vontade, passar pela sua cabeça a vontade de agredir alguém, seja verbalmente ou fisicamente, ou de matar alguém, você vem aqui e faz isso comigo. Você me agride verbalmente, pratica violência fisicamente contra mim ou me mata. E aí o jovem, né, olha para Divaldo espantado e diz, mas claro que não, Divaldo, eu jamais vou fazer isso com você. Você foi uma pessoa que me estendeu a mão, você foi uma pessoa que me ajudou, né, você cuidou de mim, então não vou fazer isso com você. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer com outras pessoas. Aí Divaldo, não, eu quero que você faça comigo. Porque se você fizer com outras pessoas, vai provar
que toda aquela dedicação, todo aquele esforço que nós fizemos aqui com você não valeu a pena. E aí eu vou me sentir muito culpado por isso. E aí o jovem sai e vai viver a vida dele, se esforça para domar as suas más inclinações, né? Consegue lembrar de todos os ensinamentos do Evangelho, quando da lição do homem de bem, o que é que o homem de bem precisa fazer, colocar em prática tudo aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Ele lembra da passagem que tem lá, né? Dos bons espíritas, nesse capítulo que diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita não porque ele é perfeito, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço moral que faz para se transformar e para domar as suas más inclinações. Então, todas as vezes que ele estava com raiva, irritado, que aquele sentimento vinha para ele, né, de violência, de agredir alguém, ele lembrava, né, dessa passagem de Jesus, dessas informações do Evangelho e de Divaldo, pedindo para ele para retornar. E aí conta-nos a história que depois de alguns anos, Divaldo vai dar uma palestra numa cidade do interior, num município distante, e a pessoa que estava dirigindo o trabalho diz para ele, Divaldo, aqui na nossa cidade nós temos um jovem que é muito talentoso, ele é pintor, ele conseguiu, né, assim, uma ascensão, inclusive nacional, e ele é espírita, ele frequenta a nossa casa, e ele disse que após a finalização da sua palestra, ele queria lhe presentear com um quadro pintado por ele. E Divaldo, ai, que maravilha, tudo bem, eu quero conhecer o jovem. E para surpresa de Divaldo, o jovem era exatamente esse menino, né, que conseguiu, ao longo do processo, não sem esforço, né, não sem passar por determinadas dificuldades, não sem sofrer, porque faz parte, né, o sofrimento muitas vezes faz parte do nosso processo de mudança, claro, que é muito mais fácil aprender através do amor, e o Evangelho e os livros nos trazem isso, mas muitas vezes, por sermos ainda tão imperfeitos, tão limitados, nós precisamos, infelizmente, passar por situações que nós mesmos construímos de dor, que são justamente os resgates, né, das nossas ações anteriores, das nossas atitudes. E aí ele conseguiu, através do seu esforço, se transformar. Que coisa boa, que exemplo maravilhoso. Mais um exemplo para nós domarmos as nossas más inclinações. Eu não sei se o meu tempo já acabou, estou vendo aqui que ainda não tem nenhuma mensagem, mas eu queria, para também finalizar, só para finalizar, acabou, gente, me perdoe. Só para finalizar, eu queria trazer que nesse esforço de domar as nossas más inclinações, que a gente também se esforce para domar as nossas más inclinações, que são os preconceitos e a intolerância. A gente vive num mundo que, infelizmente, temos muitos exemplos maravilhosos de empatia, mas também temos exemplos ainda de muita intolerância e de muito preconceito. E Hamed diz que os preconceitos são entraves para o nosso progresso espiritual. Então, nesse mês, que é o mês da consciência negra, eu queria aqui, né, trazer que nós possamos desconstruir esses preconceitos dentro de nós, que é o preconceito do racismo, né, da xenofobia, da intolerância e todos os outros preconceitos que existem na nossa sociedade. Queria trazer o exemplo de Jesus, que foi o maior exemplo de aceitação, de empatia, de solidariedade e de amor ao próximo, né? Foi um exemplo de que a gente não devemos ser preconceituosos e preconceituosas. Então, que Jesus nos envolva, né, nos harmonize, nos oriente, seja o nosso guia, hoje, amanhã e para todo sempre. Perdão, porque passei do horário, e imensamente muito obrigada.